bom que eu vim bonito, porque você também veio todo arrumado. E, cara... Eu vi o seu último podcast, o podcast com o Bruno, que você tava com uma gravatinha, não tava? Ah, na verdade, esse da gravata é quando eu tava sozinho. Ah, tá. Que eu fiquei meio... Como é o nome daquele cara? Que eu não assisto essa série britânica. Eu fiquei Constantine, tipo um Constantine Black. Eu vim sozinho. Pô, ele tava elegante, então eu vou elegante também, né? Exato. Ah, é. Show. Ok. 3, então. Giovanni na sua câmera. Uhum. 1, 2, 3. E aí, meu querido e minha querida, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do podcast Exchange Pass, que tem como foco o quê? Falar sobre inglês, trazer aqui alunos que aprenderam inglês comigo, pessoas que podem agregar no estudo do inglês, agregar na sua vida, certo? Então esse é o nosso objetivo aqui no podcast. Lembrando, se você não é meu aluno, estará aqui embaixo, tá? Na descrição. Todas as informações sobre o curso para que você, quem sabe, um dia possa sentar aqui nessa mesa quando aprender inglês comigo. Perfeito? Além disso, eu tenho aqui também, um pouco mais abaixo na descrição, um e-book que eu desenvolvi para vocês. E por que eu desenvolvi esse e-book? É o seguinte, eu fiz um Reels lá no Instagram dizendo... que todo mundo tem 15 minutos para estudar inglês. Nada me convence do contrário, que todos nós temos 15 minutos. E aí esse vídeo bombou e eu decidi fazer um e-book, né, dizendo como estudar inglês tendo apenas 15 minutos por dia. Só que além de somente o e-book, você ter ali tudo escrito para você, o que eu fiz? Eu fiz vídeos. Eu fiz vídeos todos os dias da semana, de segunda a domingo, mostrando como eu consigo estudar esses 15 minutos, fingindo que eu sou um aluno do básico e como você consegue fazer a mesma coisa. E antes de eu apresentar o meu convidado aqui, eu gostaria de mostrar um áudio para vocês. Esse áudio não tem um endereçamento correto, tá? Mas é uma coisa que eu achei muito legal compartilhar. O primeiro episódio que eu gravei aqui com o meu aluno Bruno Pinay, que ele é uma pessoa com deficiência, né? Ele tem deficiência visual. Ele chegou até uma outra moça que também tem deficiência visual. Entretanto, o Bruno, né, o Bruno Pinay, o que acontece? A deficiência dele, ele não vê nada realmente, né? Ele vê alguns vultos, mas ele tem baixa visão. Então ele consegue ampliar as coisas no computador, que ele tem uma tela bem grande, para conseguir ali fazer algumas coisas do dia a dia e ainda conseguir enxergar alguma coisinha. Essa outra aluna que eu estou com ela agora, ela tem baixa visão e ela não pode com muita exposição à tela. Então já é uma característica diferente do Bruno. Então para você que é deficiente visual ou que conhece alguém que é deficiente visual, eu vou deixar aqui o áudio dela como testemunho para vocês, antes da gente começar. Vamos lá. Oi, teacher Giovanni. Então, é isso mesmo, meu nome é Cristiane. Olha, eu estou aqui na plataforma do seu curso, tá? E estou te dando feedback, informando a você que o site ele é bem acessível. Então, na verdade, você não precisa mudar nada para quem tem a deficiência visual e usa o leitor de tela. Está bem legal, porque a gente consegue acessar os vídeos, consegue acessar o material que é em PDF, né? Então, eu já passei por uma aula de boas-vindas que você deixou aqui. Agora eu estou vendo uma live que você deixou gravada. E eu também abri um material PDF para ver se ele vai ler para mim também com acessibilidade. Então, está sensacional a sua plataforma. Ela é acessível, tá? Para quem tiver necessidade, como deficiente visual. Caso você conheça mais alguém e quiser disponibilizar o seu curso, você pode falar que é bem acessível, sim, a plataforma, tá bom? Então, meus queridos, esse foi o testemunho da minha queridíssima e nova aluna, Cristiane. Muito obrigado, Cris, e muito obrigado, aliás, por me deixar compartilhar isso com todo mundo e, quem sabe, atingir e transformar a vida de mais pessoas. E bem, sem mais delongas, eu estou aqui hoje com o meu querido amigo Vitor. Boa tarde, Vitor. Olá, Giovanni. Boa tarde a todos os seus alunos e seus espectadores.
Perfeito. Brunão, olha o Brunão, eu lembrei do Bruno Pinay, já confundi. Vitão, vamos lá. Antes da gente começar, eu queria saber um pouco mais sobre você, cara. Se apresente aí pra gente, por favor. Certo, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui. Meu nome é Victor, eu tenho 25 anos, eu trabalho na Gol, onde nós nos conhecemos. Inclusive, o motivo deste convite é que quando aleatoriamente nos encontramos nos corredores da empresa, eu, sabendo que você é professor de inglês, te abordei falando. A gente não tinha tido outras conversas como essa, porque a gente só se cruzava pelos corredores e boa tarde, como você está? Que legal que você está trabalhando aqui, porque nós antigamente trabalhávamos no aeroporto de Guarulhos, agora estamos na sede, mas te abordar falando em inglês, eu vi que você ficou bem contente e é isso. Agradeço de novo pelo convite. Imagina, meu querido, que é isso. Aliás, cara, é uma coisa louca. Eu sempre tento ser uma pessoa muito discreta, né? Até falo às vezes pra pessoa, eu vou te falar uma coisa, mas seja discreto. E é o seguinte, quando eu tava lá no aeroporto de Guarulhos, ou até aqui na Paulista mesmo hoje, um pouco antes de eu vir pra cá, de você chegar, eu sempre dou uma volta, né, por aqui. E aí eu vi umas 3 pessoas falando inglês. Eu já, virei assim automaticamente, eu não consigo ser discreto, acaba sendo tipo um detector. Então na hora que você chegou em mim falando só inglês, eu falei, caraca, que da hora. Porque eu queria que isso fosse até mais frequente, né, uma coisa que eu gosto muito. Eu queria saber como que começou a sua história com o inglês. Bom, desde criança, eu ouço por influência dos meus pais, músicas em inglês. Então, por mais que eu não entendesse, as palavras elas acabam ficando gravadas no subconsciente. Então, eu ouvia as músicas em inglês, tentava repetir daquele embromation, mas quando eu completei 14, 15 anos, eu insisti. Eu não trabalhava ainda na época, então eu dependia da ajuda financeira dos meus pais. Então eu insisti, obviamente compreendendo também as limitações, que eu gostaria de fazer um curso de inglês. Eu tinha o hábito de assistir seriado e de acompanhar as letras das músicas em inglês, mas eu não tinha segurança para falar, eu tinha todo aquele medo, todo aquele receio que todo iniciante em inglês tem e que é natural. Mas eu comecei a fazer o curso de inglês e em 6 meses eu era o melhor aluno da classe, com melhor fluência. Isso porque muitos anos ouvindo músicas em inglês, assistindo filmes e seriados em inglês, tanto que nas aulas, às vezes, a professora ou o professor falavam as frases e eu já tinha escutado aquilo, era fácil para mim conseguir aplicar numa frase e conseguir compreender com mais facilidade. Uhum. Então, o inglês começou desde a infância mesmo, com músicas e curiosidade em assistir séries e filmes em inglês. Cara, e é uma coisa que eu falo muito pros alunos, essa questão de você fazer imersão. Então, a música, a série, filmes, trazem pra você uma imersão no idioma, né? E é aquilo, você começa a ficar mais familiarizado, você começa a conseguir usar aquilo mais facilmente. Agora, mas eu fiquei com uma dúvida, você anotava as coisas? Porque, por exemplo, eu sempre falo pros meus alunos anotarem, aí vem você aqui e fala assim, não, na verdade eu não anotava nada, eu detesto anotar. Bom, no curso de inglês, eu era obrigado a anotar. Então, eu anotava e tomei o hábito de anotar. Mas assistindo séries e ouvindo música, às vezes, quando eu gostava muito da música, eu queria muito descobrir a tradução. Primeiro, eu via a letra, eu via por cima, sem ouvir a música. Só via a letra por cima e depois reproduzia a música. E algumas coisas que eu conseguia identificar, eu escrevia. E o que eu achava que era, eu escrevia. E aí depois eu colocava a minha anotação, a letra da música e reproduzia a música para ir melhorando, né, a minha audição. Então sim, eu anotava, mas depois que eu comecei a fazer o curso. Isso foi um diferencial pra você ou não? Sendo bem sincero, anotar. Sim, por conta do visual. Nós aprendemos com a audição, mas se aplicarmos audição com fala e visual, é muito mais eficaz, fica muito mais
fica mais fácil Uhum. gravado no seu cérebro. É como se você criasse caminhos para você É. conseguir encontrar com mais facilidade Entendi. no seu banco de dados. Pensei que a gente ia ter uma discussão agora. Você falando não é importante, eu falando que é importante. Já ia fazer um corte, cara. Não, Fazer uma não. headline assim, ó. Briguei com o convidado porque ele falou que não precisa anotar nada pra aprender inglês. Anotações são importantes. Até não importa se você escrever completamente errado, Uhum. mas são importantes sim. Porque assim, eu tenho uma história um pouquinho diferente da sua. Meus pais ouviam música em inglês, não com uma certa, com uma alta frequência, mas nós tínhamos, né, esse costume. Meu inglês era péssimo na época da escola, só que eu gostava muito de uma banda chamada Interpol, não sei se você conhece. Se eu não me engano, é canadense essa banda. Esse nome não me é estranho, mas é não me uma recordo. a banda quase ninguém conhece mesmo. E eu gostava muito de uma música e eu queria aprender a cantar ela. E aí eu não sabia nada de inglês. Nem o verbo to be, que era na época da escola. Mas eu anotei a letra inteira da música no caderno e eu comecei a cantar junto com o cantor, pegar esse feedback sonoro. Eu sempre falo pros alunos, você estudando com música, você tem um nativo falando pra você. Olha que coisa maravilhosa que você tem. Olha que privilégio. O cara tá ali falando pra você. E se você colocar no repeat, ele vai repetir tudo de novo, cara. Isso é fantástico, né? Sim. Mas essa questão de anotar é muito útil. Inclusive pra pegar uma frase, manter a estrutura e mudar o contexto. Então legal, vou pegar essa frase aqui e eu vou usar pra alguma coisa no meu dia a dia, pra algum tipo de aplicação. Você fazia assim também? Eu gosto muito de Pink Floyd. Uhum. Algumas músicas do Pink Floyd tem algumas frases que você consegue aplicar. Por exemplo, a música Wish You Were Here. Essa frase você consegue aplicar em qualquer contexto, seja um contexto mais love, ou quando você simplesmente quer dizer que você gosta muito da pessoa, que você sente falta dela. Eu escutava muito essa música sem saber do que ela se tratava. Quando eu comecei a estudar, apliquei, eu vi o significado e comecei a aplicar ela no meu dia a dia, do meu inglês, né? Mas sim, nas músicas, eu gosto muito de Queen também. Então, Queen tem umas coisas engraçadas, por exemplo, aquela música Another One Bites the Dust. Eu não fazia ideia do que aquilo poderia significar, mas mais um que bateu as botas. Legal! Dá pra você colocar ali num contexto engraçado, que se você for traduzir literalmente, não faz sentido nenhum. Exatamente, cara. E tem até algumas expressões regionais, algumas coisas novas que você aprende. E assim, pra gente até que já fala inglês, tem coisas que até fica difícil de entender e é normal. Imagine só, você pega o Alceu Valença, né? E você tem aquela música Morena Tropicana. Da manga rosa eu quero gosto, sumo, não sei se é sumo que ele fala. Melão maduro, sei lá o que mais ele fala. Você entende? Não tem nexo. Então, se alguém que é nativo de inglês ou qualquer outro idioma, você joga uma música dessa pra essa pessoa, ela vai ficar, como é que é? Tipo, ela provavelmente vai ter um pouco de dificuldade de entender, porque ela não vai ver nem conexão entre as coisas. Tem uma música dos Beatles, minha banda favorita, que é Dig a Pony, que significa faça um brinde, sendo que dig é cavar. Eu fiquei assim, mano, o que tem a ver uma coisa com a outra? Às vezes é uma questão regional de lá, e aí realmente não faz muito sentido. Aliás, meus queridos, até falar aqui diretamente pra você que está me vendo aqui nessa câmera, uma coisa muito importante. Nossa, eu esqueci o que eu ia falar, não lembrei. Quando você for estudar com música, por favor, cuidado com as músicas que você pega pra estudar. E por que eu estou falando isso agora direcionado pra você? Eu tenho tinha uma aluna, Carol, mudou pra praia, beijo, Carol. Então, ela queria estudar com um rapper nigeriano. Falei, show de bola. Falei, manda uma música aí. Beleza, peguei a música do cara com ela. Cara, sei lá, o cara falou um monte de gíria, um monte de expressão que é regional, que era da Nigéria. Falei, meu, não sei isso daqui, tipo, não tem como, é uma barreira maior. Então, e assim, essas frases que você quer aprender, elas não vão ser utilizadas no dia a dia. Você numa viagem internacional não vai usar elas. Inclusive, se você for pra Nigéria, né, você vai ter dificuldade pra usar isso, porque não é um vocabulário padrão nem comum. Então tem que tomar esse cuidado também na hora de estudar com música. Eu gosto... Você conhece, obviamente, Coldplay. Aham. Tem um álbum de 2002, eu não vou lembrar o nome do álbum agora, mas tem uma música chamada Square One. Essa eu não conheço, cara. E eu escutava a música Square One, Square.
Square é quadrado, né? Ou praça. E Também. onde que eu iria, isso depois buscando a tradução da música, estaca zero, square one. Como que eu iria conseguir traduzir isso? Então são expressões legais, como você falou. Pode ser uma expressão regional ali, porque eles são britânicos, certo? Uhum. Eu já não sei dizer se é uma expressão regional, mas que eu achei legal e eu uso hoje no meu dia a dia, Uhum. eu uso. E é uma coisa muito legal, por exemplo, eu tô dando aula de português para um australiano. E hoje a gente teve. Caraca. É porque eu tenho 3 alunos que são da Austrália. E aí eles fazem parte de um grupo lá da igreja. E aí eles conhecem esse cara que quer aprender português e quer vir pro Brasil. Aí eu falei, beleza, vamos fazer uma permuta, né? Eu converso com ele pra manter o meu nível e a gente conversa sobre temas, tipo, bem complexos, bem difíceis. Pra realmente poder elevar o meu nível de inglês. E aí eu dou aula de português pra ele. E tem algumas expressões americanas que eu pego e jogo pra ver se, tipo, ele consegue entender e se faz sentido pra eles lá. Teve uma que eu aprendi com o meu ex-chefe quando eu dava aula em escola de inglês, que é drop by again, que é pra substituir o come back again, né? Volte novamente, drop by again. Mas, tipo, drop, cair, by, pelo, again, de novo, né? Mas drop by again significa volte novamente. E é melhor do que falar come back again, né? Muito básico. E aí eu falei assim, cara, vocês usam isso aí? E também drop by é passar em algum lugar. Então, drop by. Qualquer dia eu passo lá na sua casa. Então eu posso usar o drop by também nesse sentido. E os australianos também utilizam. Eu falei, caraca, que legal. Então, eu sempre gosto de fazer isso porque, bem, o meu logo ele é verde e azul para representar o planeta Terra e para falar para os alunos, olha, eu não ensino inglês para os Estados Unidos ou para a Inglaterra ou para a Austrália. É de um âmbito geral para você se comunicar com todo mundo. E eu tô me colocando à prova, né? Aprendi o inglês americano, fui para a Inglaterra e agora estou dando aula para um australiano. Então eu tô me colocando à prova sempre para ver, eu realmente falo inglês, o que eu falo e como eu falo serve para outros lugares. Isso é muito importante. E eu queria saber uma coisa de você. Eu ia vir, é que hoje tá frio, né? Dá pra perceber como a gente tá vestido. Mas eu ia vir com uma camiseta minha, uma camisa minha, que tem um violão, um saxofone, tem um tambor aqui do lado, que era porque a gente tá falando muito sobre música, né? Sim. Vim aqui com o meu reloginho já de violão, nesse Foi a sentido, primeira coisa que eu reparei. né? E você tem uma banda, cara. Me fala um pouco mais sobre essa banda. Esse projeto é recente. Eu fiz aniversário Na verdade, eu comecei a estudar música mais ou menos na mesma época que eu comecei a estudar inglês. Gosto muito de música desde criança. Além de tentar cantar, eu também sentia a vontade de reproduzir. Então, eu comecei a fazer aulas de música juntamente com o curso de inglês. Então, às vezes eu saía do curso de inglês já ia para aula de música ou vice-versa. Então, eu toco desde 2013. Já são 10 anos. Caraca. Mas eu toquei em algumas bandas de igreja, mas eu nunca tinha conseguido montar um grupo para tocar as músicas que eu gosto, que é rock. E eu fiz aniversário em junho, e eu conheço um colega ali, um colega lá, que também são músicos, mas a gente nunca tinha se juntado para um propósito, tocar as músicas que gosta. Então, no meu aniversário, eu propus para eles para que a gente fizesse uma apresentação. E aí eu montei um setlist com 60 músicas, montei um palco na minha casa. Eu moro em Arujá, eu moro num sítio, então eu separei um palco de 8x5 e a bateria eu tenho em casa, então eu montei a bateria, montei o espaço da minha guitarra, montei o microfone lá, eu falei, vamos tocar essas 60 músicas aí pros convidados. E a banda começou aí, porque a gente gravou vídeos, colocou no YouTube, os familiares começaram... os familiares gostaram, começaram a compartilhar, uma pessoa comenta com a outra, comenta, perguntou, vocês têm banda? E aí a gente ficava, né, eu e os meninos, não, a gente só se juntou aí pra tocar, e a galera sempre falava, não, mas vocês tocam muito bem, vocês têm que montar uma banda, vocês têm que tocar afora pra mais pessoas, e a gente montou uma reuniãozinha e decidiu montar a banda aí desde junho. Então, desde junho a gente já tocou em 5 eventos. Tocamos numa quermesse do bairro,
Na verdade, foram 2 quermesses do bairro e tocamos em 3 eventos na Força Aérea. É que meu irmão, ele serviu na Força Aérea em 2000, Aham. e aí ele faz encontros com a turma dele, anuais. E aí fizemos a apresentação nesse encontro da turma do meu irmão, e aí a galera gostou, falou para um, falou para outro, e aí outro rapaz que faz encontros como esse, nos contratou, mais pessoas viram e nos contrataram também. Então, 2 quermesses e 3 eventos dentro da base aérea com a banda. E aí, eu sou cantor, mas eu não canto muito bem. É que eu Aham. comecei a cantar para o meu aniversário mesmo, com o propósito só de se divertir, mas Uhum. aí ficou legal e a gente manteve essa estrutura aí. Caraca. Tô cantando e colocando mais à prova o meu inglês. E você tá fazendo aula de canto ou não? Não. E que assim, cara, você tem uma voz grave, né? Muito parecido com a minha. Você tá muito parecido com o Morrissey. Eu gosto muito do Morrissey, do Smiths, mas você conhece ele? A gente, no nosso repertório, tem a There is a Light That Never Comes Out. Oh, essa música é maravilhosa, cara. Só que, aliás, o cabelo é muito parecido com o dele, né? Já fala. Só que a sua voz é mais grave, a dele é mais aguda. Olha, eu não canto tão bem, mas no episódio que eu gravei aqui, Conversa com o Professor, que sou eu comigo mesmo, eu cantei, o editor me ouviu cantar, ele até tirou o fone, mas como a minha voz é grossa, normalmente eu canto músicas que os cantores também têm voz grossa. Por exemplo, eu não canto Coldplay. Fica horrível, a voz do cara é muito aguda, pra mim não dá. Só que aí quando eu canto, tipo, um Johnny Cash, um The Doors, uma outra banda que eu gosto muito, eu acho que se o Morrison não tivesse morrido de overdose, era pra eu gostar mais de The Doors do que de Beatles. Porque, cara, eu acho as músicas deles muito boas. Então eu começo a cantar ali com a voz grave igual a dele, fica até aceitável. Fala assim, pô, se eu fizesse uma aulinha de canto ali, melhorava. Posso ouvir uma palhinha? Puta, uma paia. Não, vamos conversando. Eu vou cantar aqui. Eu vou escolher uma música aqui que eu vou cantar. Mas a gente vai continuar. E você tem mais algum... Você tem uma página da banda, alguma coisa assim pra gente divulgar aqui? Tem. O nome da banda é Quase Lindos. Esse que é o propósito, de falar o nome da banda e a galera... Quando a gente tocou na Quermesse, que o locutor, o regente, eu não sei como falar, que a pessoa que cuida da agenda, que faz as apresentações das bandas e tal, chamou a banda Quase Lindos. Aí dava pra ver a galera assim. Quem são os quase lindos? Então, a nossa banda, o nosso grupo, a nossa página no Instagram é recente, a gente tá com pouco seguidor ainda, mas a gente já tem bastante foto, tem bastante vídeo também, a maioria do meu aniversário, que a gente jogou lá, tem algumas também dos ensaios, mas por enquanto a gente tá sem agenda, mas continuamos ensaiando. Peraí, mas vocês estão sem agendas porque vocês não têm agenda ou porque tá lotada? Porque não temos agenda mesmo. Se tivesse lotado, tava bom, hein? Por que eu perguntei? Você podia fazer um corte assim, né? E falar, estamos sem agenda. Pá! Tá lotado. Tá lotado. Se vocês querem contratar a gente, é tanto. Caraca. E é o seguinte, você é o único vocal da banda mesmo assim, não, você achando que a sua voz não é tão legal? Eu não tenho técnicas Aham. que um vocalista deveria ter, mas pelo conhecimento musical, eu sou afinado. Eu conheço as minhas limitações, então se eu percebo que eu não vou alcançar tal nota, eu tento fazer uma voz mais aguda. Se eu não alcanço tons graves, eu peço pra minha segunda voz me ajudar. Mas essa segunda voz, ele também não é cantor e ele só é pra me ajudar quando eu não tô conseguindo cantar mais. Ele não tem tanta fluência em inglês, mas ele consegue reproduzir. Ele é o Marrone. Exato. Mas é o seguinte, ó, eu vou fazer uma painha aqui, Faça. mas eu quero que você faça uma também. Tá bom. Não vou passar... Cara, eu gosto muito de um... Eu vou fazer com ele, e não do Morrison, porque no Morrison eu costumo interpretar, entende? Eu consigo fazer uma festa sozinho em casa. Então, às vezes, eu ainda moro com a minha mãe, espero que esse não, porque o ano já tá acabando. Ano que vem vai ser o último ano que eu vou morar com a mamãe. Mamãe, último ano, hein? Começa a comemorar já. Aí eu não mudo, tá ligado? Ela fica aqui, droga. E aí é o seguinte, eu falo assim, mãe, eu vou fazer uma festa hoje. Mas como assim você vai fazer festa? Ela sabe que eu nunca faço nada sem avisar ela.
mãe, eu vou fazer uma festa, e firme, vou fazer uma festa, e a festa começa às 9h30 da noite. Ah, mas você nunca me avisou nada, isso aqui, começa a reclamar. Chega 9h30, o que eu faço? É que eu estou há uns quase 10 meses sem beber cerveja, né? Mas eu ficava ali, ó, com a minha cervejinha, minha original, colocava um The Doors, ou algo do tipo pra tocar, Janis Joplin também, putz, muito da hora. Ficava olhando o horizonte com a cachorrinha, minha cachorra Jude, por conta dos Beatles, né? E ficava ali, ó, ouvindo The Doors, às vezes eu interpretava um pouco. E o Morrison, ele é um pouco polêmico, contra a cultura, então, pra não ter que interpretar também na hora que for cantar, eu acho que eu não consigo desvencilhar uma coisa da outra, né? Eu escolhi Johnny Cash, eu gosto muito de Johnny Cash. Tem uma música dele, por mais que eu goste muito dos Beatles, olha só, uma coisa polêmica. Eu não sou muito chegado no John Lennon, eu acho o John Lennon até muito hipócrita. E eu acho a música Imagine muito utopia. E tem pessoas que levam ela a sério, tipo, não Sim. dá pra gente chegar aqui. E eu gosto muito de uma música do Johnny Cash chamada Men in Black, né? Que aí ele fala o porquê que ele só usa preto e porque ele está em luto pelo mundo. E eu acho essa música muito mais realista. É uma música que traz um tom otimista, um tom de esperança pro futuro. Olha, eu espero um dia não estar mais de luto. Eu sei que sempre tem uma coisa pra melhorar, mas, né, eu queria, assim, usar arco-íris, usar outras cores, mas enquanto as coisas não derem um sinal de melhora, I'm the man in black, né? Eu sou o homem de preto. Então, eu peguei essa música aqui. Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back. And why does my appearance seems to have some return. Ih, esqueci a letra. Mas, ó, pronto, essa foi a minha painha pra você. Dá pra você cantar aquela música Hello Darkness, my old Hello, friend. darkness, my old Nossa, friend. ficaria perfeito na sua voz. I've come to talk with To you you again. Because the softly vision is creeping. Aí, ó, você viu que a minha voz até ficou um pouco mais aguda, porque eu fiquei inseguro, porque eu não lembro mais do resto da letra. Sim. E aí eu fui diminuindo um pouco, né, chegando numa nota mais aguda do que numa nota grave. Mas, enfim, essa foi minha paia. Eu adoro esse trecho. Deixa eu preparar minha voz também. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. Ah, Eu bom. adoro essa música. Cara, foi melhor do que a minha. Obviamente, porque você tá mais tempo. Eu lembro que eu cheguei a fazer aula de canto, mas por pouquíssimo tempo. E a professora falava assim: uma das melhores técnicas pra você cantar melhor é você começar. Então, se você praticar todos os dias, a sua fluência vai melhorar também, né? Das suas cordas vocais e tudo Tanto mais. no canto quanto no inglês. Como já entrou nesse assunto, tanto no Não. canto quanto na aplicação do seu inglês no dia a dia. Porque todo aluno, é natural, se sente inseguro para falar. E se você não falar, você não vai melhorar nunca. E como uma criança, quando nasce, ela não sabe falar nada. Quanto tempo ela passa ouvindo e repetindo o que os pais, os adultos dizem, e quantas vezes ela repete errado, por quantos anos ela repete errado, mas você compreende, porque um dos princípios da fala é a comunicação. Por mais que você fale errado, se a outra pessoa entendeu o que você falou, você atingiu o seu objetivo, que é se comunicar. No inglês é a mesma coisa. Você está aprendendo 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, e assim por diante, você vai falar errado. Não é a sua língua nativa. Nem os nativos falam perfeitamente. Nós, que a nossa língua materna é o português, nós também não falamos perfeitamente. Então, primeiro, a gente tem que aceitar que vamos errar. E muito. Se a gente for falar com o gringo, já aconteceu comigo, você vai falar alguma coisa, ele vai dar risada, mas ele vai ter entendido o que você falou. Talvez não a palavra, mas pelo contexto. Então, a melhor maneira de você aprimorar seu inglês, de você se sentir mais seguro para falar o inglês, é começando. Exatamente. Adorei essa frase da sua professora. Aliás,
Tem uma coisa que eu tava dando aula, hoje eu dei aula pro australiano e dei aula pra minha aluna brasileira que mora lá na Austrália, né? E aí eu falei uma frase, eu falei assim pra ela, eu vou anotar isso porque eu vou aderir isso como meu jargão, eu sempre vou falar pras pessoas, é o meu jargão, ainda não memorizei, mas eu vou memorizar. Comunicação é intenção e intensidade. Comunicação é intenção e intensidade. Então, isso tem que estar na mente das pessoas. Se eu me comunicar com intenção e com intensidade, isso já faz com que eu me comunique melhor. Porque eu sei para quem eu estou direcionando aquilo que eu preciso falar, e eu sei o quanto que eu vou colocar de energia naquilo. Então, por exemplo, imagine só, nós dois falando aqui, ó, e aí eu falando assim, com a voz baixa, sem me expressar muito, né? Vai ficando cansativo, você vai ficando assim. Vai ficando desinteressante, você fica com vontade de fechar o episódio, né? Se eu tô assim, ó, falando, sabe? Sem expressar nenhum sentimento, olá, boa tarde, tudo bem, meu querido, minha querida? Aqui é o podcast Exchange Pass. O ouvinte não tem interesse mais. Exatamente. Então até falo pros meus alunos, comecem a interpretar desde o primeiro dia. E eu ajudo vocês nisso, não tem problema. Fale com intenção. Você sabe o que significa isso daqui que você tá falando? Não tem problema, eu vou te ajudar. Agora você sabe? Então entone. Você tá nervoso? Entone. Você tá com dúvida? Entone. Porque isso vai fazer a língua ficar viva. E quando você tem intensidade no que você fala, você coloca essa intensidade, você tem a intenção, eu sei pra quem eu tô falando pro entrevistador, eu estou falando, quero usar uma coisa mais informal, eu quero usar uma coisa mais cômica, então eu vou usar a minha intenção junto com a minha intensidade e aí eu vou conseguir realmente falar muito bem inglês. Isso é tão importante quanto você ficar decorando lista de vocabulário. Sim, porque se você ficar decorando, não é nada natural. Não soa uma comunicação viva. Por exemplo, que foi um pouco difícil no começo, mas é você parar de tentar traduzir as palavras na sua cabeça. Então, exchange. Exchange é exchange. Eu não tenho que ouvir a palavra exchange, pensar numa tradução e depois falar. Pass. Pass é pass. Eu não tenho que traduzir na minha cabeça. Pass pode ser passe, passar, enfim. Entonar, ouvir, quando ouvir, ter mais naturalidade para ouvir. Aí, não sei se você vai concordar comigo nesse ponto. Será que eu vou conseguir meu corte polêmico aqui? Será que o convidado vai sair no meio do episódio? Mas, vamos lá. É o seguinte, eu sempre falo pros alunos, eu não sou contra a tradução. Mas se você vai traduzir, pelo menos faça da forma certa. Né? Eu sempre falo, o Google Tradutor, ele melhorou muito, né? Muitas pessoas falam, o Google Tradutor é ruim. Ele já foi muito pior, tá? Mas é o seguinte, se você coloca uma palavra nele e você não coloca um contexto, manga é manga da camisa ou manga a fruta? Contextualiza. Então, quando precisei usar em algumas vezes o Google Tradutor, ele me serviu muito bem. Mas por quê? Porque eu sei contextualizar. Então, se você contextualizar, beleza. É legal fugir de tradução, em certa parte? Mas, no começo, você não sabe nada e você quer usar ela como auxílio, você pode, mas lembrando, usar tradução é como andar de bicicleta com rodinha. Nunca vai ser tão legal quanto andar sem elas. Mas, se você tá no começo, tudo bem. Utilize. Só que aí o que você vai fazendo? Você vai fazendo a transição. Você usa ela para entender e depois disso você não usa mais ela. Eu entendi o seu raciocínio. O problema é quando você não se desprende, quando aquilo vira hábito. O Exatamente. problema é o hábito de você passar do início, você já ter um dicionário maior, né? Um conhecimento maior e você ainda insistir naquele comportamento. Então, sim, no início é natural que você vá buscar tradução, porque você não conhece nada da língua. Então, você precisa, mas é ir perdendo o hábito com o tempo, de se tornar algo natural. Por exemplo, nós estamos conversando na nossa língua materna. Você não precisa pensar no que eu estou falando. Você está ouvindo as minhas palavras e automaticamente o seu cérebro processa o que eu estou falando e a palavra que saiu da minha boca agora é essa palavra. E você não precisa repensar. Obviamente, se vir uma palavra fora do comum, você vai pensar, mas palavras do dia a dia é natural. Alright, so let's try it in English. What do you think? Let's go. So, for example,
I repeat that like an old CD. I'm very rusty. It's been a long time. I don't speak for a long time in English. I work with English, but I'm kind of used of the English I use on my routine. Okay, no problem, because it's going to be only a short talk, and why? Because I have to put the subtitles on my own, and it sucks. So you're not going to spend much time speaking in English. Anyway, how to avoid translations. For example, I have some intermediate students, and what do? I give them the context. So if they don't understand a word in English, I try to explain by the context to avoid translation. Why? Because if you understand something by the context, it gets easier to maintain this idea inside of your mind, because if you see this context again, you're gonna get it. You got me? Yes, I did. Most of time, when I try to speak in English, I don't have a big dictionary, but me enrolei. No Que problem. droga. I try to understand the context, not word by word. Yeah, sure. And one nice thing about it, for example, my logo, Exchange Pass. Why did I put this name? So exchange means like when we change something, like I give you my phone, my broken phone, and you give me your iPhone. So it's not fair. Yeah, it's not fair, but it's a exchange. So I'm the teacher. I'm giving something to you. You're giving something to me. You're giving me your experience, your pathway to the fluency. I'm giving you my knowledge. So it's a exchange. Also, exchange is when you move abroad. So both contexts can be used in my logo. Pass. So pass is something that we use to go to another place, to go somewhere else, or also to move forwards. Not only like I'm going to travel, but I'm going to make a movement in my life. So this is the reason why I put this name in my course. So that's what I do with my students, explaining the context, explaining with other words. For example, I tell them, do you know what prolixo means in Portuguese? Do you know the word prolixo? I ask this question to my students. Most of them say, no clue, beats me. And I say, well, how old are you? Oh, I'm 27, I'm 30, I'm 14. My goodness, you're 14, you are 30 years old, you are fluent in Portuguese, it's your mother language, and you don't know what prolixo is? Okay, do you know how to ask me? And they say, yes, I do. So do it, ask me. And they say, what does prolixo mean? And I say, well, prolixo is the person who talks a lot but gets nowhere. Oh, now I got it. Okay, so you are a native speaker. So if you don't understand something, but you know how to ask this something, and then you understand the explanation, look, you're fluent. And most of the people think like, no, I have to understand everything. I cannot make any mistake. And if I don't understand a person, I'm not a fluent speaker. And no, fluent is when it flows. There are a lot of words in English are similar, and you can just difference them with context. Exactly. E voltando agora, tecla SAP, para o português. Hoje, para minha aluna, eu estava falando sobre datas, né? E aí, eles usam os números ordinais. Então, first, second, third. E aí, depois disso, é só você colocar o TH, né? Fourth, fifth, sixth, e assim por diante. Ela, nossa, como é difícil. Aí eu falei assim pra ela. Eu tô estudando, voltei a estudar francês há pouco tempo, né? Eu estudei por um tempo, aí parei, aí eu voltei. Aí eu falei assim, ó, você tá reclamando de uma coisa que eu tô te ensinando como tem um padrão.
No francês, pra eu falar 90, pra eu falar 90 em inglês, 90. Pra eu falar 90 em francês, eu falo 4, 20, 10, 90. Isso é difícil. E ainda tem mais difícil que isso. Então, eu até falo pros alunos, troquem a palavra difícil por desafiador. Não coloca na sua mente que é difícil, é desafiador. Se você gosta de desafio, ó, vamos enfrentar esse desafio aqui, ó. Vamos chegar do outro lado juntos. Então, eu sempre falo pra essa mudança. Eu tentei aprender francês, mas eu desisti quando chegou no numeral. Sério, mano. Eu ainda tô no passe composé, eu tô aqui, ó, firme e forte, tentando passar por isso. Porque, gente, uma das coisas que eu gosto de ser professor é que, como eu estudo outros idiomas, eu entendo vocês. Porque muitas vezes vocês não se sentem compreendidos. Porque é o seguinte, quando eu quero que você seja meu aluno, eu vou jogar confete, eu vou falar, o inglês é maravilhoso, o inglês é pra você, você precisa aprender inglês, eu sou o professor perfeito pra você, vem em mim. E aí é o seguinte, você compra o curso, e aí? E aí você fica desanimado, você não consegue adequar a sua rotina. No meu módulo de introdução, eu tenho uma aula falando assim, ó, quando você pensar em desistir, volte nesse vídeo. Por quê? Porque eu quero que o aluno entenda que eu estarei com ele em todos os passos, todos os processos, né? Inclusive nos momentos ruins. Então eu falo pra ele dentro do curso, ó, você talvez pense em desistir. Você não vai conseguir, talvez, no começo, estudar todos os dias. Se você não conseguir, parabéns, você está no lugar certo, esse vídeo também é pra você. Então é pra conseguir tapar essas lacunas que a gente deixa. Eu deixo isso lá no módulo de introdução, porque é o primeiro módulo que a gente assiste. Então o aluno já sabe dos desafios que ele vai ter, e até o final do vídeo ele fala assim, pô, eu tenho um cara que tá aqui comigo. E tem as aulas ao vivo, onde o aluno pode abrir o áudio dele e conversar comigo, tirar dúvida. Então eu sempre gosto de trazer essa pessoalidade, né, pro ensino. Eu acho que fica bem melhor pra aprender. E é desafiador mesmo. Quando as minhas primeiras experiências fora da Uhum. escola de inglês, no aeroporto. Nossa, eu tinha... não é medo, mas é a insegurança natural. Uhum. E isso te prende muito. E eu lembro que eu até tremia, assim, quando eu ia falar com... Eu acho que era um inglês. Era um inglês. Ele percebeu que eu tava meio nervoso, assim. Ele falou, take it easy. I understand you. But you need to calm down. Because I understand you. E ele foi falando ali pra mim que ele tava entendendo o que eu tinha que falar, só que eu só precisava ser mais calmo. E já teve vezes de eu simplesmente querer deixar a pessoa falando sozinha, porque eu não tava conseguindo entender, ou por, às vezes até estudando mesmo, me perder, como você falou, de você sentir essa lacuna, né, de você estar aprendendo um novo idioma aí, é natural mesmo. E que bom que você tem esse seu vídeo. Eu acho que você me mostrou esse seu vídeo. É importante que tenha. Sim, cara, é muito importante. E agora eu quero até falar um pouco mais sobre você no seguinte tema. Eu lembro que até um pouco antes da gente começar a gravar, você falou sobre algumas experiências que você teve com o inglês. Sim. Isso é muito importante. Eu quero saber dessas experiências agora que você teve, onde o inglês te levou. Porque eu sempre falo para os alunos que o inglês, você começa aprendendo falando assim, vou aprender um novo idioma e ok, talvez eu consiga um novo emprego, talvez eu ganhe melhor. Bem, o inglês vai te levando para caminhos que você não imagina que ele vai te levar. E eu quero saber quais foram os seus. Em 2017, eu servi a Força Aérea pelo serviço militar obrigatório. E a gente fazia serviço de segurança, a gente cuidava das instalações lá, né? Da área militar. E teve uma certa vez que chegou uma comitiva, lembrei a palavra. Chegou uma comitiva de uma presidência de algum país. Eu não vou lembrar agora, mas era um país africano. E aí, o primeiro carro, chegou o primeiro carro, né? Obviamente, muito distante do comboio, para que o comboio não parasse. Então, ele precisou parar para se identificar, para avisar que o comboio estaria vindo e tal. Isso foi previamente avisado pra gente. Mas eu não imaginei que eu seria a pessoa que estaria de plantão na hora. E até o sargento que estava lá na guarda não falava inglês, outras pessoas que estavam lá também não entendiam nada. E em 2016 eu estava engatinhando no inglês ainda, eu não sentia segurança nenhuma, mas aquele dia para mim foi uma experiência maravilhosa e muito desafiadora também, porque eu tive que
naquele momento eu tava representando o país. Uhum. Então chegou a pessoa lá, começou a falar inglês comigo. Eu não, como você estava falando agora há pouco, eu não entendia palavra por palavra. Se eu quisesse traduzir na minha cabeça palavra por palavra, não fazia sentido nenhum para mim. Mas o contexto, a palavra do início, outra palavra que eu conseguia entender, ia juntando, fazia sentido o que ele estava falando para mim. E eu consegui me comunicar com ele. Ele chegou avisando que chegaria a comitiva, que a comitiva não precisaria, não poderia parar, não pode parar mesmo, né? Ele só se identificou e acho que a gente conversou ali uns 3 minutos. Precisou ser rápido, até porque os carros estavam chegando, mas aquilo ali foi muito desafiador para mim. Eu lembro que até minha perninha ali meio que tremia um pouquinho, mas essa experiência foi muito legal. E outra, na verdade, foi no meu primeiro dia na Gol, no meu primeiro dia como agente. Já logo 2 norte-americanas perderam o voo delas e elas caíram justamente em mim. E aí elas chegaram lá já, blá, 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 e o meu cérebro tava configurado em português. Uhum. E aí até eu mudar a chavinha, né? Aí eu tive que pedir para elas repetirem. Então eu fiquei com elas 1 hora, mais ou menos. Porque eu precisei primeiro entender o que elas queriam me dizer. Depois eu precisava, como eu era novo na empresa, primeiro dia eu não tinha muita autonomia, então eu ficava nesse pombo correio. Eu pegava informações dela, levava para outra pessoa, e da outra pessoa eu tinha que traduzir e levar para elas, até conseguir resolver o problema delas, colocá-las num próximo voo, etc. Mas essas foram as experiências mais marcantes para mim, que eu tive que pôr o meu inglês à prova, dar a cara a tapa ali, porque as pessoas, né, entre aspas, estavam dependendo de mim. Tinha Google Tradutor naquela época, mas o Google Tradutor naquela época era a mesma coisa que nada, era horrível. Mas foram experiências assim que ajudaram, não que tiraram 100% do meu. Eu tenho insegurança ainda até hoje, é normal, acredito que você tenha também. Com certeza. Mas tirou muito da minha insegurança. Recentemente eu fui viajar, eu fui pra Argentina. Poderia muito bem falar em espanhol, desenrolei um pouquinho ali no espanhol, mas eu preferi falar em inglês com o pessoal. E essa minha viagem pra Argentina, eu já me senti muito mais leve pra falar o inglês com eles. Cara, uma coisa muito louca é que, assim, tem pessoas que gostam de desafio, né? Eu lembro que teve uma vez que eu fui pro Beto Carreiro, e aí lá tem um brinquedo chamado Big Tower. Ele demora 40 segundos pra subir e ele desce em 4. E quando você tá lá em cima, ele dá um tranquinho, assim, ó, e dá uma balançada. E você consegue ver toda a cidade. E de repente você cai em 4 segundos. Toda vez que... Eu fui 7 vezes, tá, nesse dia. Eles perguntavam, quem tá sozinho? Eu. Quem tá sozinho? Eu. E eu fui 7 vezes. E é o seguinte, quando eu tava subindo, eu falava, mano, por que eu tô aqui? Putz, que merda, caramba, por que eu vim de novo? Na hora que eu desci, eu falava, caramba, eu sei por que eu vim, é isso aí. Eu sei o motivo, agora eu entendo. Então é o seguinte, tudo na minha vida que é novo ou que me traz uma grande responsabilidade, me dá uma insegurança. Tá falando aqui com você, por exemplo. Tem muita gente que vai assistir a gente. A gente conversou em inglês aqui, eu sou um professor, eu tenho que me posicionar em algumas coisas. E as pessoas vão ficar... Porque a gente gosta de ficar criticando um ao outro, então vai ficar achando alguma coisa pra falar de mim. Mas todos esses desafios, todas as inseguranças, todos esses gatilhos, eles vêm com uma Big Tower. Maluco, na hora que eu tô descendo... Eu falo, cara, tá valendo a pena. Na hora que eu tô aqui com você tendo essa oportunidade, porque pra eu estar aqui tendo um podcast, é porque eu tive que me preparar pra isso, eu tive que aproveitar as oportunidades, eu tive que me posicionar. Então, na hora que eu vejo ali, ó, aquela visão linda de tudo que eu tô alcançando por conta disso, eu falo assim, cara, esse nervosismo aqui Ixi, eu tomo com leite. Não tem problema não. Esse nervosismo também, eu acredito que faz, pelo menos... falando sobre a minha pessoa, sobre as minhas experiências, de você... É que é muito difícil. Isso já acontece com a nossa língua materna, de você querer expressar algumas
alguns sentimentos, e você não encontrar palavras para aquilo. Agora, você pôr as suas emoções ou você expor as suas ideias em um outro idioma e você não conseguir, se a pessoa não tiver experiência de vida, se ela não tiver focada no objetivo dela, como você, que quando estava no topo do Big Tower, você viu toda aquela beleza. Se você não tá focado naquilo que você quer, você se sente mal, você se sente. eh, Isso é uma sensação minha. Eu me senti. Já aconteceu algumas vezes de estar num diálogo ali e não conseguir, de me sentir um inútil, de você não conseguir, sabe, expressar o seu sentimento ou expressar a sua ideia em um outro idioma, mas, cara, isso daí não é nada. Quanto mais você se sentir assim, menos você vai conseguir falar. Menos Exatamente. menos você vai conseguir se libertar desse sentimento. Então, tanto na minha experiência na Força Aérea, quando a comitiva chegou, eu confesso que eu resisti um pouquinho, tipo, não sei falar inglês, não. As moças, as americanas lá na Gol, não sei falar inglês, não. Já aconteceu também na Gol de chegarem, o pessoal da Boeing, eles chegarem diretamente para falar comigo, perguntavam onde ficava a sala tal. Aí eu pensei assim, caramba, será que eu falo inglês com eles mesmo ou só falo que eu não sei falar inglês? Será que eu vou me dispor a esse desafio? Então, a ideia mesmo é aceitar desafio. É aceitar que você. O difícil é aceitar que você não sabe. É aceitar que você vai ter dificuldade. Então, a partir do momento que você aceita que você tem limitação, você consegue, que você tem medo. Se você aceita esses sentimentos, você vai para qualquer lugar. Por exemplo, esse pessoal da Boeing, eu demorei para responder eles, que eu fiquei meio assim, falei, caramba, será que eu falo? Será que eu não falo? Aí depois eu falei, não, vou falar, eles já estão aqui, pô, quando vai ser minha próxima experiência? E aí, me enrolei um pouquinho? Me enrolei, mas eles entenderam. Ótimo. E assim, coragem é treinável, né? Então, a partir do momento que você vai se expondo mais a esse tipo de coisa, a partir do momento que você vai indo mais na Big Tower ou na roller coaster, Me ajuda? Montanha-russa. Montanha-russa, obrigado. É que você vai ali na montanha-russa e fala assim, mano, tranquilo. Isso daqui, ó, ainda dá aquele fio, mas eu consigo fazer. É treinável. Você vai treinando e você percebe que as coisas vão melhorando. Então, pra você que é inseguro, teve aluno meu, no avançado, que não quis vir aqui, porque, eu sou tímido. Eu sou tímida. Falei, poxa, tá perdendo a oportunidade ali, ó, de falar um pouquinho, mostrar isso. Eu não sei quem são esses alunos, mas eu espero que esse vídeo chegue a eles. Embora eu seja músico, embora eu faça apresentações, eu não sei se a câmera vai pegar, mas eu tô suando aqui, cara. Eu sou uma pessoa muito introvertida. Estar em frente de câmeras, estar fazendo apresentações, é muito difícil pra mim. Então, eu tô nervoso aqui, mas aceitei esse desafio. Falar inglês com você, pra mim também me causou um pouco de insegurança, porque você é professor. Mas aceitar desafios. Então, espero que os seus alunos, quais você pode... Normalmente eu não... você ia perguntar nome? Isso, mas... Normalmente eu não falo. Melhor não, mas eu espero que esse vídeo chegue pros alunos, que eles se identifiquem e venham. Pô, tomara que sim. Eu vou até mandar pra eles, né? Por mais que a gente não falou nome, eu vou mandar pra eles ali no privado. Porque eu gosto de falar muito experiência de aluno aqui. E normalmente eu não cito o nome pro aluno, pra eu continuar sendo confidente. Porque você é Sim. professor, você acaba sendo um pouco psicólogo do aluno. Sendo que muitos dos meus alunos particulares se tornaram amigos. De ir na minha casa, de eu ir na casa deles, sabe? De gerar essa interação. Então é algo muito, muito gostoso. E você percebe que a questão do inglês é muito psicológica, cara. Se você não consegue aprender inglês, você tem uma barreira psicológica, né? Ou você quer uma promessa fácil. Talvez, por exemplo, eu não tenho uma abordagem assim, ó. Aprenda inglês em 6 meses. Não. Eu não tenho essa abordagem. Então, pra quem quer solução rápida, eu já não sirvo, porque eu vou passar um outro tipo de caminho, né? Então, se você quer realmente aceitar um desafio, eu acho que inglês é uma montanha-russa bem da hora pra andar. O que você acha? Eu não sei
Sim, respondendo essa pergunta, é uma montanha-russa muito legal, é um sentimento de realização, quando você consegue expressar aquilo que você sente, quando você está falando com alguém, a pessoa entende, e você consegue manter um diálogo aí de 1, 2, 3, 5 minutos. Então, é uma montanha-russa, você vai se sentir muito bem, tem hora que você vai se sentir inseguro, tem hora que você acha que não vai conseguir falar, mas você vai conseguir desenrolar ali no contexto. Uhum. Mímica também serve, mímica é universal. Perdi o raciocínio agora, esqueci o que eu ia falar. Mas, aliás, tem muita gente que fala assim, né, sobre mímica. Ah, eu não traduzo para meus alunos, eu faço comparações, mímica, eu mostro imagem. É uma forma de tradução também. Porque se eu falar assim, ó, backpack, legal, mochila. O aluno não sabe o que é mochila. E aí é o seguinte, eu mostro a foto de uma mochila pra ele, quando ele vê a foto da mochila, o que vai vir na cabeça dele? Mochila. Por isso que eu falo assim, eu falo, eu não vou fugir da tradução porque é a primeira assimilação do aluno, né? Mas realmente, a mímica, se você não quer usar ou dar um outro tipo de exemplo, é bom. Mas ainda assim você não foge da tradução. Né? Cara, foi um prazer muito grande ter você aqui. Você quer divulgar a página da sua banda? Mas já? Já, cara. Caramba, passou tão rápido. Passou rápido, a gente tá aqui há quase 1 hora conversando. Nossa senhora. E eu nem... eu gostaria de ter falado mais em inglês com sério? você, mas... Não, então, mas vamos marcar uma parte 2, até porque, ó, a Larissa, lembra da Larissa? Tá, enfim, depois eu vou mostrar pra você aqui quem é a Larissa. A Larissa trabalhou com a gente na Gol, Vinícius, você falou que sabe quem Vinícius, é, sim. né? Eu quero chamar aqui umas 4 pessoas, vou encher essa mesa, que eu quero falar sobre perrengues do aeroporto, né? Mas perrengues com inglês no aeroporto, Sim. né? E aí você também pode estar livre pra falar o que você quiser, mas se você quiser acrescentar mais alguma coisa, nós ainda temos uns minutinhos aí, então, por favor. Perrengues no aeroporto, eu demorei muito tempo pra aprender balança, traduzir balança, escada, elevador. Então eu falava muito errado. Escada, acho que eu falava lift, alguma coisa assim, eu não lembro. Aí as pessoas ficavam, o quê? Mas enfim, gostaria sim de divulgar aí o Instagram da banda. Seria legal se a gente conseguisse ganhar uns seguidores. A nossa agenda está muito lotada. Mas o nosso Instagram é Quase Lindos. A banda não tem um canal no YouTube, mas tem o meu canal pessoal, que lá eu coloco vídeos pessoais e também os vídeos da banda, e é o meu nome e sobrenome, Victor Jesuíno. Show de bola, meu querido. Se você quiser me seguir também nas redes sociais, às vezes você me achou de uma outra forma, tá? Vai no YouTube e me achou. Giovanni Messias, tá? Vai estar aqui, tá? Tanto as redes sociais dele como as minhas, porque meu nome tem 2 N's e Y, então ninguém nunca escreveu meu nome certo, e eu não espero que você também escreva, então pode ficar tranquilo, tranquila, porque eu vou deixar as redes sociais por aqui. Meus queridos, como sempre, o episódio de hoje foi uma aventura, foi uma montanha-russa, não foi uma montanha-russa? Foi maravilhoso. E sempre focando no quê? Na sua transformação. Então, pega tudo isso e use com coragem pra você aprender qualquer coisa na sua vida. Eu queria que o inglês fosse uma montanha-russa, literalmente. Por quê? Porque é o seguinte, na hora que você está na montanha-russa, você não pode escolher, eu vou sair no meio, né? Ou ali tá subindo ainda, né? Não começou a emoção. Você não pode falar assim, eu vou descer. Vou sair agora aqui, ó. Não dá mais. Já tá indo. Então eu queria pegar vocês e falar assim, ó. Não, mas eu tenho que parar. Não tem não. Mas não dá não. E aí quando você chegasse, passasse pelas aventuras, pelos risos, pelos choros, você chegasse lá no final e falasse, caraca, foi só isso? Pois é, foi só isso. Então, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.